gente, aqui é a Dina Lopes, apresentadora do programa Conversa de Preta. Estou passando aqui para dizer para vocês que a programação da TV Quirimurê está com algumas mudanças, vocês já observaram, né? Nós estamos apresentando as teleaulas do município de Lauro de Freitas. Por isso que a gente está um pouquinho dessa modificação, tá certo? Oi, sou Edivalda Arocha, mais conhecida como Valda. Eu nasci em Serra Talhada, Pernambuco, mas cresci mesmo na cidade de Oricuri, onde tive uma infância muito boa, uma infância rural, embora tenha nascido em épocas difíceis. Nasci numa época de ditadura, numa época de muitas secas, mas ainda assim consegui fazer uma infância encantada, né? Onde brinquei muito com amigos e amigas, vivi muito uma era rural, né? Porque também meus pais, Irene Pereira Torres, a minha mãe, um exemplo de minha vida, uma guerreira, uma agricultora e comerciante que sabia fazer a tripla jornada e nunca deixou de nos acarinhar por isso. Então, eu sou filha dessas terras, mas eu também sou filha de Irene. Assim como sou filha das águas, sou filha do ar, né? Sou filha dos encantados, sou filha de Clara, sou filha de São Francisco e sou filha de cada uma das mulheres que me ensinaram muito nessa vida. Cada uma dessas eu me tornei filha e quero seguir seus exemplos. Como catingueira e sertaneja da era de 1960, eu sou da geração de famílias grandes, então eu também tive 10 irmãos, entre irmãos e irmãs. E como todo irmão, a gente briga quando é necessário, mas igualmente necessário a gente se ama, se protege quando é necessário. Eu vivi muito longe de minha família pela escolha de vida que eu fiz. Houve uma época que meus pais migraram para o Goiás, algumas irmãs minhas foram para outros lugares e eu fui morar com outra família. Então, por muito tempo vivi distante, mas isso não perdeu o afeto, o carinho, o respeito e a proteção. Nos anos 80, eu conheci meu companheiro de vida, de história, de luta, Maurício Lins Arocha. Foi uma época difícil de resistência, onde as organizações não governamentais começavam a se organizar no Brasil. E nós, em 1986, fundamos a primeira ONG, né, na nossa região, que foi a ONG Caatinga, onde também fundei uma escola agroecológica, coordenei esse projeto durante 14 anos. Maurício é meu companheiro de vida, que muito me ensinou, né? Eu como catingueira, tive uma vida bem dura, então ele me ensinou muito de ser mais carinhosa, de ser mais branda, de levar a vida com mais amenidade, tirou de mim muita rispidez, né? E me ensinou muito. Eu sou amorosamente mãe de Dulce Emanuele, mãe de Galileu Galilei, meus filhos amados, e também sou avó de Igor e Hugo, que são os amores também de minha vida. Essa constituição familiar que me dá base para todas as lutas que eu desenvolvo. Minha família sempre entendeu minha luta, a posição que eu estou. Muitas vezes fui ausente, mas como disse, teve um companheiro muito presente, que muito me ajudou. Então a luta pelo ecofeminismo, a luta pela agricultura familiar, a luta pela agroecologia, pelos direitos humanos como um todo, pelas relações socioambientais, por uma economia justa e solidária. Todas essas lutas eu tive um grande suporte de minha família, de meus filhos e até a compreensão de meus netos. Eu sou formada em pedagogia, eu sempre quis ser pedagoga. Eu acho o gesto de ensinar e aprender, de aprender a aprender, um gesto muito importante nas relações humanas. Depois eu fiz mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental e agora faço doutorado em Agroecologia. Do ponto de vista da minha formação acadêmica, eu realizei meus sonhos. Houve um tempo que eu quis ser advogada para defender, em especial, o direito das mulheres, né? A violência contra a mulher. Mas entendi que, sendo pedagoga, sendo ecóloga e agroecóloga, eu também poderia fazer muito pelas mulheres, porque
um direito da mulher tem que se materializar em ação, que são as ações que eu tenho feito através da ONG Agenda. Depois de 35 anos só trabalhando em organização não governamental, que foi o Caatinga e depois a Agenda, eu fiz concurso para a universidade, para a UNEB. E eu também acho que eu tenho colheitas da vida muito interessantes, porque na universidade, na UNEB, eu adoro o que eu faço, eu ensino as licenciaturas interculturais de educação escolar indígena, LICEI, pedagogia indígena, e também faz parte da Ação Saberes Indígenas. O tipo é de modalidade tempo universidade, tempo comunidade. Então eu tenho tempo de fazer todo o trabalho de extensão, que é o trabalho que eu adoro. Então essa minha estada na universidade, na UNEB, tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito, em especial saber exatamente a vida, a história dos povos indígenas contadas e vividas por eles mesmos. Estar no terreiro das aldeias com os professores e vendo o quanto essa educação tem beneficiado a muitos municípios, porque é um curso de formação para professores indígenas. Cada aldeia tem que ter professor indígena. Então, colaborar com tudo isso, contribuir com tudo isso, tem me feito muito feliz, porque a educação em cada um dos municípios tem sido ainda mais qualificada com a capacidade desses professores e professoras indígenas. Como eu já falei, né, eu tive uma infância rural e uma infância muito preocupada com as relações socioambientais, com as relações de gênero, com tudo o que acontecia. A seca também, eu vivi períodos de muitas secas, como eu já falei, inclusive, vi muitas famílias migrarem por causa da seca, e eu sempre me perguntava por quê. E desde criança, eu acho que eu me percebi, desde 7 anos, já preocupada com as relações socioambientais. E isso me levou a ser ativista e tentar compreender como que eu podia dedicar a minha vida a que o ambiente tivesse melhor qualidade e que as pessoas que vivem naquele ambiente aprendessem a cuidar mais, né, desse ecossistema. Por isso que também associada à luta está a agroecologia, porque um ambiente equilibrado depende da forma como a gente vive nele, dos cultivos, do criatório, da relação como um todo, inclusive das pessoas da cidade, como que elas se relacionam com o ambiente em que ela vive, como que ela pode contribuir, e não apenas ficar falando, achando que é isso, achando que é aquilo, mas qual é a sua atitude. Então, cada palavra sendo transformada em atitude foi o desejo de minha caminhada. Eu me considero ecofeminista. Ecofeminista, independente da bandeira política, do surgimento do ecofeminismo, sem querer também negar a política, porque eu acho que a luta ecofeminista é também sociopolítica, mas muito a minha afirmação por o ecofeminismo vem de que a luta da mulher é indissociável das relações socioambientais. Inclusive, quando uma cidade é mais arborizada, quando ela tem um ecossistema mais equilibrado, existem estudos que comprovam que isso reduz a violência, né? Então, o ecofeminismo está associado à luta em defesa dos direitos das mulheres, à luta em defesa de oportunidades iguais e, ao mesmo tempo, de um ecossistema equilibrado, seja no campo, seja na cidade. Então, essa luta também traz mais... às vezes eu acho que até pela violência, a luta das mulheres é muito dura e a gente, muitas vezes, nessa luta, perde o encanto, perde... A gente fala de sororidade, mas muitas vezes a gente perde o encanto da fala com o outro. A gente perde de vista o ambiente em que a gente vive. E eu acho que o ecofeminismo, para mim, me faz ser mais feliz na luta. Inclusive, quando estou muito aperreada de abraçar uma árvore, como recomendava a Vandana Shiva, como recomenda a Vandana Shiva. Então, eu acho que abraçar as árvores, sentir o ambiente que a gente vive, esse ambiente estando em melhores condições nos fortalece para a luta. Por isso eu sou ecofeminista.
Como minha vida foi de muitas lutas, eu vim aqui para a região de Paulo Afonso por conta do reassentamento de Itaparica. A gente lutou para que 5.200 famílias que foram reassentadas em função das usinas hidrelétricas, a gente lutava muito para que essas famílias tivessem todos os seus direitos junto à Chesf. Daí que eu conheci Paulo Afonso e por diversas razões achei que esse era o melhor lugar do mundo para continuar a minha vida. E aqui percebi que não existia à época, em 2000, nenhuma organização não governamental voltada para as relações socioambientais, para os direitos das mulheres e nem para até assistência técnica e extensão rural. Foi aí que a gente teve a ideia de, junto com vários amigos, fundar a Agenda, que é a Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia, que o seu próprio nome já diz muito do que ela faz, né? Então, nós fazemos assistência técnica e extensão rural a mais de 1.000 famílias, nós trabalhamos com programas de inclusão da agricultura familiar na alimentação escolar, trabalhamos com recuperação de áreas degradadas, então nós estamos agora recuperando uma grande área dentro da Estação Ecológica Raso da Catarina. Nós temos um trabalho de fortalecimento das associações, da economia justa e solidária. Enfim, nós temos diversos projetos junto ao governo do estado da Bahia e também ao governo federal e também apoio de ONGs internacionais como a Unitri. Então, assim, a gente é uma instituição multidisciplinar, de uma equipe diversa. Nós temos engenheiros, agrônomos, biólogos, ecólogos, pedagogas, assistentes sociais, engenheiros florestais. Somos uma equipe muito diversa, contador, pessoal de comunicação, que inclusive me dá suporte nesse momento. Então, é uma equipe multidisciplinar de mais de 30 pessoas, trabalhando na convivência com o semiárido, implantando esses projetos de forma pública e gratuita e melhorando, sim, o bem viver, a qualidade de vida das famílias que a gente atende, do município onde a gente atua, do território onde a gente atua, incidindo em políticas públicas, participando de conselhos, de fóruns, de articulações. Então, eu acho que a agenda tem um papel muito importante no estado da Bahia e até de âmbito nacional. Não é nenhuma, assim, super exagero dizer que a agenda tem um papel nacional a partir de Paulo Afonso, ainda que sendo uma ONG pequena, mas muito sustentada por ter uma coordenação de uma capacidade muito grande, por ter os conselheiros, diretores muito comprometidos e uma equipe extremamente dedicada. Eu acho que isso tudo faz a diferença para que a Agenda continue já há 20 anos fazendo um trabalho de agroecologia, de sustentabilidade e de amorosidade, né? Porque a luta também tem que trazer afeto, a agroecologia também é afeto. Então, a gente trabalhar o empoderamento das mulheres, trabalhar o empoderamento da família agricultora, trabalhar o empoderamento das famílias que moram nas periferias, nos centros urbanos, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, pescadoras, ribeirinhas, extrativistas, artesãs. Eu acho que nos faz, assim, dormir com a certeza que nós somos uma gotinha no rio, porque eu estou aqui às margens do rio, até por isso que faz um ventinho de vez em quando. Então, essa gotinha no rio faz a gente se sentir melhor como ser humano, do ponto de vista individual, mas, sobretudo, do ponto de vista coletivo, humanista e solidário.